A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vindo a esse canal mariano, um canal católico, onde juntos nós vamos refletir a palavra de Deus e vamos também tentarmos a colocar em prática, tentar vivenciar os dias de hoje, como que nós estamos vivendo sobre a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Será o que nosso Deus ele quer nos mostrar no dia de hoje. Estamos no segundo dia do ano civil, porque o ano litúrgico ele já aconteceu. O ano litúrgico ele acontece no primeiro domingo do Advento. A igreja já se celebra o próximo ano. Isso significa que no primeiro domingo do tempo comum, a igreja já estava celebrando o ano de 2026. Mas o ano civil, que todo mundo conhece, é trazido no dia 31 de dezembro para o primeiro dia de janeiro. Mas, enfim, neste novo ano, como eu quero conhecer Jesus? O que preciso para conhecer Jesus neste novo ano? Um ano em que muitas coisas estão acontecendo e é preciso então a gente rever os nossos sentimentos, nossos pensamentos, sobre o conhecer Jesus. Muitas pessoas já dizem a conhecer Jesus, aquelas que frequentam a igreja frequentemente, aquelas que também vão à Santa Missa, aquelas que também conhecem pela Bíblia, faz a leitura da Bíblia, mas então a gente vamos agora aprofundar um pouco mais sobre exatamente a leitura, onde a leitura vai nos trazer e nos mostrar verdadeiramente se a gente conhece Jesus. Então eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe aí algum comentário para que a gente possa então vivenciando esse momento da graça e aí a gente vai alcançando também mais pessoas. Então desde já, deixe o seu joinha, se inscreve e fica até o final para que a gente possa refletir juntos sobre conhecer Jesus. Vamos então. Para a leitura, vamos pedir ao Espírito Santo. Abra, Espírito Santo, a minha mente para que eu possa compreender a palavra proclamada, a minha boca para proclamar, o meu coração para guardar. Amém. Da primeira carta de São Paulo, a primeira carta de São João, do capítulo 2, do versículo 3 até o 11. Caríssimo, para saber que conhecemos Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. O critério para saber se estamos com Jesus é este. Quem diz que permanece nele deve também proceder como ele procedeu. Caríssimo, não vos comunico um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebeste desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas. Caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscam
os seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então aqui a gente pode perceber que na palavra ela é bastante clara. João está ali também falando com as primeiras igrejas ali formadas, as primeiras comunidades, que então está tendo alguns problemas, né, de judeus e também os pagãos. E hoje em dia, a gente também tem muitos problemas, porque a gente quer, né, que os nossos caminhem simplesmente nos nossos caminhos e a gente ignora os outros. Então a gente não podemos viver esse momento. A gente precisa conhecer os mandamentos. Qual é o mandamento? Não existe nenhum mandamento novo, né? O próprio João ele vai dizer isso. Mas tem um mandamento que a igreja, né, a gente acha que a igreja mudou, que é o guardar o sábado. Mudou para o domingo. Mas aí a gente vai percebendo que o que está escrito, né, o que foi escrito, o que aconteceu com Jesus. Jesus, ele ressuscita no primeiro dia da semana. Jesus aparece aos seus discípulos no primeiro dia da semana. Então, Jesus é elevado aos céus no primeiro dia da semana. Então, simplesmente se acompanha esse mistério de próprio Jesus. Então, não foi a igreja papa que mudou os dias, mas sim os dias celebrados. E os dias que os judeus começaram a celebrar foi o primeiro dia da semana, no domingo. Pentecostes aconteceu no domingo, o fundamento da igreja. A igreja se funde no Pentecostes, no domingo. Então é por isso que a gente possa entender as Escrituras e a gente possa guardar ela com bastante carinho no nosso coração. Depois vem aí os mandamentos. Os mandamentos são 10, mas só que nós não conhecemos os 10. A gente sempre tropeça a hora que a gente vai colocar em ordem. Por isso o próprio Jesus, ele vai dizer que é preciso somente 2, porque esses 2 se fundem todos os outros juntos, né? Que se une aos outros 8. E primeiramente é amar a Deus sobre todas as coisas. Aquele que ama a Deus busca a cumprir o seu desígnio de amor e de salvação para com o próximo. Aquele que ama a Deus não quer somente esse Deus para si. Ele quer esse Deus para todos. Ele começa a viver o amor, porque esse Deus ele ama. Esse Deus ele perdoa. Esse Deus ele nos conduz pela mão. Esse Deus é misericordioso. Esse Deus ele nos levanta toda vez que caímos. Esse Deus nos quer próximo dele. Então assim a gente vai vivendo, né, esse amor a Deus e a gente vai passando para o próximo. Que a gente vai nos dedicando ao próximo como a nós mesmos. E a gente vai amando ao próximo como a ti mesmo, que é o segundo mandamento. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então está neste amor, a gente vive de uma maneira hoje completamente diferente. Nas redes sociais tem muitas pessoas colocando a outras para odiar, para matar, né? Esses influenciadores. Quantas influências estão aí acontecendo com os jovens, com os adultos? Quantas coisas estão aí acontecendo e a gente não dá conta de que a gente está prevalecendo a escuridão, o ódio. A gente não está amando a Deus. Porque se a gente amar a Deus, precisamos amar o nosso próximo. Aí a gente vê massacre de pessoas, mortes, a gente vê guerra. E aí a gente começa a ser influenciado. E aí a gente deixa viver na escuridão, nas trevas.
As trevas não deixam a gente ver que tudo isso está acontecendo com seres humanos, com aquilo que Deus mais amou e que fez a sua imagem e semelhança. Então é preciso a gente olhar olhar do próprio Cristo, para que a gente possa então viver esse momento de conhecer Jesus. Eu preciso ter essa decisão na minha vida, amar o próximo. Se eu amo a Deus, se eu busco a Deus, eu não posso odiar o próximo. Há casos que acontecem dentro das famílias que às vezes a gente conhece e a gente não consegue, então, ali colocar uma pitadinha de ódio nessa situação. Quando um filho, a mãe, o pai, as pessoas são do bem, vão para a igreja, buscam a Deus, mas ele buscou um caminho errado. Ele buscou ali um caminho do vício, o caminho do roubo, o caminho de até mesmo matar as pessoas, e ele está sobre as trevas. E aí a gente começa a falar mal dele, começa a criticar e começa a querer até mesmo essa pessoa morta. Mas aí a gente não olha para o lado da mãe. A gente não vê que a mãe não quer isso, que a mãe quer a conversão do seu filho, que a mãe luta para que ele possa vir à luz. É nesse momento que a gente tem que fortalecer a mãe, fortalecer a oração da mãe, orar junto, buscar a Deus para que este se encontre com a luz, se faça um encontro verdadeiro com Jesus. Muitas vezes nós olhamos para as redes sociais, massacre de pessoas, de bandidos, de pessoas que estão nas trevas, a gente começa a aplaudir e dizendo que é isso mesmo. Mas a gente esquece de olhar o depoimento dos pais, o sofrimento dos pais, porque os seus filhos morreu em pecado mortal, e se morre em pecado mortal, não tem a salvação de Deus. Os pais não querem que os seus filhos morram em pecado mortal. Os seus pais querem que seus filhos se convertam, se seus filhos vivem por perdão de Deus. A graça de alcançar o céu e ser filhos e filhas de Deus, como todos nós somos. Precisamos, hoje em dia, começar então a mudar o nosso pensamento, o nosso sentido de viver esse momento, de colocar em nossos corações aquilo que não provém do próprio Deus. Depois, a gente vai ver na leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo do 22 ao 33, aqui vai mostrando o nascimento de Jesus. Aqui vai mostrando que Maria e José cumpriu-se as Escrituras. E as Escrituras era que no 8º dia o menino precisava ser circuncidado, fazer a circuncisão. E também colocasse o nome. Então, somente no 8º dia que colocou o nome de Jesus. Antes, ele ainda não tinha nome. Aí então, depois dos 40 dias, para que pudesse fazer o sacrifício de purificação, que era no templo, então se vai a mãe e o filho para lhe oferecer um sacrifício de purificação. Nenhum ali tinha pecado, mas se cumpriu as Escrituras. Mas aí muitas pessoas vão falar, por que não tinha pecado? Maria é pecadora. Não. Se Jesus não tem pecado, Maria também não tem. Porque o sangue de Jesus foi dado o mesmo sangue de Maria. Se a carne de Maria é pecadora, a carne de Jesus também é. Porque a mesma carne, Maria gera seu filho Jesus recebe sangue e carne de Maria. É assim que isso acontece em toda a gestação de uma criança. Então, mas assim, para cumprir-se as sagradas escrituras, a lei, então eles vão até o templo para fazer isso. Então que nós batizados, se nós levamos os nossos filhos, se nós fomos levados pelos nossos pais até a igreja, que fomos batizados,
A gente precisa então ser esse seguidor de Cristo, viver esse amor, conhecê-lo verdadeiramente na palavra amar. Amar no verbo conjugado. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar sempre, amar sem medida. Um amor incondicional. Que esse amor, ele é eterno, ele vem do próprio Cristo, ele vem do próprio Deus. Ele nos deu o seu Filho para que o seu Filho sofresse, se entregasse na cruz, para que derramasse o seu sangue, para que nós possamos ser salvos por esse sangue derramado. Não deixeis que o ódio que tire de nós essa graça de dizer que todos somos filhos de Deus. Bandido bom é o bandido purificado pelo sangue de Cristo. É aquele que se converte. É aquele que não morra em pecado mortal. É aquele que conhece o caminho de Cristo, mesmo que seja no último suspiro de sua vida, assim como fez aquele que estava na cruz com Jesus. No último suspiro de sua vida, pediu clemência, pediu misericórdia, e ali ele foi salvo. Que nós não podemos esquecer de tudo isso. Que a graça de Deus venha estabelecer sobre nós, que esse amor seja infundido em nosso coração e que nós possamos projetar no nosso ano, que esse ano seja um ano de luz, seja um ano de viver o amor, de viver e conviver nessa graça misericordiosa de Deus. Até um próximo encontro. Muito obrigado a você que chegou até aqui ao final, e que a graça de Deus estabeleça sobre todos nós.